Quem é essa mulher que apareceu na última página do capítulo 311 de Boku no Hero? O que aconteceu com o All Might essa semana e o que o Midoriya ele vai fazer com isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Você já sonhou em aprender a falar japonês? A conseguir assistir anime sem legenda? Conseguir ler mangá direto do japonês? Ou até mesmo poder checar uma tradução errada por conta própria? Pois é, galera, tá rolando essa semana a Nihon Golden Week até o dia 10 de maio, um evento dirigido pelo Ricardo Cruz para você que quer aprender o idioma e a cultura japonesa com referências divertidas de anime, mangá, tokusatsu e cultura pop. Hoje, inclusive, no horário que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando uma live sobre a profissão de tradutor de japonês profissional. Então, se você não quiser perder o próximo conteúdo, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo para você fazer a sua inscrição, que é de graça. Então não perde essa oportunidade de você ingressar e começar a sua jornada no aprendizado da língua japonesa. O capítulo começa com o Endeavor enfrentando alguns fugitivos que estavam usando umas armas peculiares que atiravam pregos. Essas armas que foram distribuídas, foram vendidas pela empresa do Redestro, que me faz perguntar como que a empresa dele ainda tá funcionando se ele foi preso e ele era o CEO. Eu sei que ele agia como Redestro por debaixo dos panos, a identidade dele de como presidente daquela empresa era só uma fachada, mas a gente não sabe exatamente como a empresa ainda está funcionando, se alguém, se o vice-presidente, por exemplo, assumiu a empresa. Os pormenores a gente não entende exatamente, mas infelizmente a empresa ela continua funcionando, né? E é engraçado a gente ver que um dos criminosos está usando uma arma que atira pregos que teoricamente não deveria ser algo tão poderoso assim, né? Mas com uma criatividade e com um nível de tecnologia absurdo que é no universo de Boku no Hero, faz sentido uma arma como essa existir e ser tão perigosa quanto uma submetralhadora, por exemplo. E o detalhe também do Endeavor dizendo a mesma frase do All Might, depois de ter copiado a pose dele, agora ele está copiando também a frase dizendo "é por isso que eu estou aqui". E o Endeavor ele não só tem que enfrentar esses fugitivos, mas também os heróis eles têm que enfrentar a opinião pública. Mais uma vez, né, eles sendo rechaçados, os civis eles protestando contra os heróis, jogando lixo em cima deles, e aquele praticamente é o novo normal. Tanto que eles nem rebatem, nem tentam confrontar, eles tratam com a maior naturalidade do mundo e seguem a vida deles. Mas uma coisa que a população alega é que eles não revelaram todos os segredos que eles deveriam ter revelado, né? Eles ainda escondem algumas coisas que a população ela não sabe. E essa falta de transparência acaba sendo uma munição, acaba sendo um argumento a favor justamente da população querer saber o que está acontecendo, mesmo que a ocultação dessa informação seja justamente para benefício comum, para o benefício da população como um todo. Depois é mostrado o trio principal de heróis, o Endeavor, o Best Jeans e o Hawks, eles discutindo e teorizando sobre o cenário atual. E é engraçado como essa é uma estratégia, esse é um recurso narrativo muito interessante, né? Você colocar os personagens eles teorizando sobre alguma coisa como uma forma de você passar essa informação para o leitor. Por mais que os personagens eles só estivessem teorizando, essa é uma forma clara de, olha só, por mais que seja uma teoria daqueles personagens, acaba sendo a teoria correta, acaba sendo a verdade no fim das contas, né? Então é só uma forma ali meio mascarada, uma forma mais interessante do autor ele conseguir passar essa informação pra gente. E o Midoriya, ele realmente, no meio dessa discussão toda, é revelado que ele realmente estava servindo como isca. Isso é muito importante, porque a primeira impressão que a gente teve era de que ele estava trabalhando sozinho, sem ajuda de ninguém, e depois a gente teve a revelação de que, na verdade, ele está trabalhando em conluio com os heróis também, com essa cúpula dos principais heróis ali no universo de Boku no Hero. E agora a gente tem essa terceira informação que corrobora com uma teoria. Eu mais terceirizei do que outra coisa, né? Não foi uma teoria de autoria minha, mas na época que eu vi eu achei, não, que eu prefiro que ele esteja trabalhando sozinho do que ele servindo como uma isca para atrair a atenção do All for One. E agora a gente tem realmente essa revelação de que sim, o plano, e que foi de autoria do próprio Midoriya, ele realmente está se colocando como uma isca para atrair a atenção do All for One, porque
pela dedução que eles fazem, né, eles começam a teorizar sobre isso, pelo fato do All For One ele não estar agindo nesse momento atual, é devido ao fato dele priorizar o aprimoramento do corpo do Shigaraki para assim ele conseguir transferir a consciência dele para o corpo do Shigaraki, né, completar esse procedimento para aí depois ele ir atrás do One For All. Toda essa questão de você conseguir transferir a sua mente para o Shigaraki, para o corpo do Shigaraki, a influência que eles têm, né, a conexão que eles têm, mesmo no momento em que o Shigaraki ele não estava conseguindo usar os poderes dele, a conexão ainda existia, a conexão mental entre eles ainda existia. É um negócio muito louco e ainda é um negócio muito obscuro, pelo menos para mim, mas por enquanto eu prefiro deixar essa discussão para depois. Eu prefiro esperar alguma revelação, alguma explicação mais concreta dentro do mangá. Mas o que é discutido entre os heróis é que para conseguir roubar o One For All é necessário muita força de vontade, sendo refletida no caso do Shigaraki, a força do ódio, né? Vocês não já fizeram várias coisas também com a força do ódio? No caso, pro Shigaraki ele conseguir roubar o One For All, ele precisaria de uma força de vontade muito grande, superior à força de vontade de todos os outros antepassados do One For All. E essa força seria canalizada na força do ódio dele. E esse é o motivo pelo qual o All For One ele nunca conseguiu roubar o One For All, pelo fato de ele não sentir ódio. Em todas as vezes que ele apareceu, ele estava completamente pleno e com um sorriso no rosto. Então é meio que como se ele quisesse o One For All, mas assim, não, nem quero tanto assim, né? Mais pra dar aquela zoada, assim, não, é meio que aquela, não, eu quero, mas não quero tanto. E todo esse ódio do Shigaraki que foi discutido na época, no último arco, no meio da batalha, é um negócio interessante, porque não só é a forma, é a arma para você conseguir roubar o One For All, mas naturalmente é a forma com a qual o All For One ele consegue manipular o Shigaraki, né? De forma natural, quanto mais ódio o personagem sentir, mais suscetível, né, a manipulação ele vai estar. E um negócio curioso é que eu acho que isso tem muito a ver com o papel do Midoriya nisso tudo, porque mesmo a gente cogitando a possibilidade de ele não conseguir salvar a vida do Shigaraki, não trazer ele necessariamente pro lado do bem, eu acho que se ele pelo menos conseguir diminuir a quantidade de ódio que o Shigaraki ele sente pelo mundo, né, do mundo como um todo, de tudo e de todos, eu acho que já vai ser suficiente para fazer com que o Shigaraki ele não consiga roubar o One For All, mesmo depois dele ter o corpo tomado pelo All For One. E na última parte do capítulo, All Might é mostrado perdendo o sinal do GPS que rastreava o Midoriya e o carro dele sendo explodido com uma bomba. Nossa. Com certeza o All Might ele não morreu, pode ser que ele tenha sofrido alguns danos físicos, vai depender da resistência do carro também, né? Se o carro ele era resistente o suficiente para tancar boa parte ali daquela explosão, mas com certeza ele não vai morrer diretamente com isso, mas isso pode resultar em algo maior envolvendo um possível sequestro do All Might. Isso é muito perigoso e, mais uma vez, a gente tem que lembrar da previsão do Night Eye sobre o futuro do All Might, então pode muito bem ser o caso dele correr esse risco, correr esse perigo. Mas a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se quem atirou essa bomba foi a mesma pessoa que a gente vê também atirando no celular do Midoriya. E a pergunta que a gente faz também é: cadê o senso de perigo, né? O sensor aranha, o sensor de perigo, cadê? Por que nessas horas não funciona? É algo convencional? É quando é conveniente que vai funcionar ou não? Não. Na verdade, muito provavelmente está dentro da regra da própria habilidade. Essa habilidade do sensor de perigo do Midoriya provavelmente não foi ativada pela distância. A gente viu que nos capítulos passados, quando ele estava lutando contra o Muscular novamente, né, na revanche entre eles, o sensor de perigo tem uma área de alcance e essa mulher que aparece na última página do capítulo pode muito bem estar numa distância absurda, fora do alcance do sensor de perigo do Midoriya. Galera, essa personagem que aparece, o design dela, da roupa dela, dos poderes dela, nossa, mas tudo nela é
incrível, galera. Essa última página onde ela aparece, pô, ficou muito. Ela já é uma das melhores personagens femininas e nem precisou ter feito alguma coisa em Boku no Hero pra conseguir esse posto. Inclusive, os poderes dela lembram muito da Momo e a Oyoroso lá da turma do Midoriya, né? Será que é parente? O pessoal adora fazer essas correlações, né? Essas teorias de parentesco entre os personagens. Será que é parente da Momo? Não. Eu, a princípio, só acho que é uma Momo que deu certo. Que o design, que tudo dela, a aplicabilidade do poder dela deu completamente certo, né? Porque a gente vê que a habilidade dela parece ser muito igual à da própria Momo, por ela conseguir transformar partes do corpo ali em armas, né? Talvez não seja tão genérico quanto o poder da Momo de conseguir extrair qualquer coisa do corpo, mas no caso dela de conseguir transformar o corpo dela em armas, que lembra a personagem Baby 5 de One Piece também. Pra quem não lembra, galera, essa é uma personagem que apareceu fugindo da prisão de Tartarus e que inclusive ajudou o Overhaul a fugir também. Naquela circunstância a gente não sabe exatamente qual era a relação entre eles dois, mas a gente vê o Overhaul, ele também nessa última página ali no canto. A gente sabe que ele perdeu os braços, mas ele ainda estava conseguindo correr quando ele fugiu da prisão. E a gente vê ele agora, e a gente para pra pensar, por que exatamente o Overhaul ele tá lá no canto, quase que como se fosse um peso morto, sem fazer nada? Inclusive uma fala engraçada dela pro Midoriya dizendo, né, olha só, se você me seguir aqui, ó, sem reagir, eu vou deixar seus membros intactos. E a gente vê o Overhaul no canto, sem os braços também. Ei, porra, e eu aqui? Então muita coisa sobre a relação dela com esses vilões ainda tá muito obscura. A gente não sabe exatamente como funciona a relação que ela tem, porque se ela tinha alguma relação prévia com o Overhaul, a gente sabe que agora ela tem alguma relação com o All for One, já que é dito na última página que ela tá amando do All for One. Ela já conhecia o All for One antes, ela já trabalhava com o Overhaul de alguma forma antes também. Ela é uma personagem extremamente isolada até então pra gente. Talvez ela tivesse trabalhado com eles anteriormente, tivesse sido presa antes mesmo desses outros vilões, então a gente não sabe muita coisa sobre ela, mas ela tem contatos, né? Pelo que parece, ela tem sim contatos. Tá lá usando o Overhaul como um peso morto por algum motivo que não me vem à cabeça a resposta, mas ela também tá trabalhando agora com o All for One. Mas o fato é que, de acordo com o plano do Midoriya, a isca dele funcionou. Ele era a isca e agora ele finalmente atraiu a atenção do All for One indiretamente. O problema é que agora ele se encontra numa situação onde o All Might ele pode muito bem ser sequestrado e usado como refém nessa situação toda. Então o Midoriya ele vai com ela até o All for One. O que ele vai fazer? Será que ele vai deixar o All Might ele ser levado por ela? Se isso acontecer, realmente é um negócio que vai deixar, vai transformar, realmente vai colocar, cara, a gente realmente vai começar a arrumar pro clímax de fato de Boku no Hero, porque muita coisa nesse capítulo foi construção, preparação, introdução da personagem e tudo mais, pra gente finalmente ter a ação em prática de vez. As coisas realmente parecem estar começando a se encaminhar, principalmente se o All Might ele realmente for sequestrado e feito de refém pelo All for One. Lembrando mais uma vez para você fazer a sua inscrição na Nihon Golden Week que está acontecendo até o dia 10 de maio. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Não perde a oportunidade. E se você não quiser perder os próximos vídeos que saem toda semana de Boku no Hero, não esquece de estar inscrito no canal e também de ativar o sininho para não perder as notificações. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!